Gera, Pois não. antes do pessoal começar a assistir esse próximo corte, tira uma dúvida. Quanto que é pra se inscrever no canal? Cara, é de graça. De graça? E pra curtir? De graça também. Compartilhar então também não paga nada. Tudo na faixa. Tudo na faixa, gente. Então, ele tinha dúvida. Se vocês tinham também, ó, pode ir lá, compartilhar, dar like, que é tudo na faixa. A pergunta é para todos, né? Como que vocês conheceram e chegaram até a doutrina espírita? Pode Lia. responder, Lia. Bom, eu posso dizer que não foi, talvez não tenha sido eu que cheguei na doutrina espírita. A doutrina espírita me encontrou antes de qualquer coisa, entendeu? Eu me lembro que, mesmo criança, eu nasci num berço católico e fui fazer primeira comunhão. Então, com 8, 9 anos mais ou menos, fazendo o catecismo, né? Eu deixava o padre louco. Sempre. Porque eu não me conformava com muitas coisas que eu ouvia ali, né? Uma delas era assim, tipo, cheguei um dia no padre e falei, padre, quer dizer que se eu bater no meu irmão, que eu tinha um irmão, tadinho dele, se eu bater no meu irmão, eu vou pro inferno. O padre olhou pra mim e falou assim, você vai pro inferno. Falei, mas padre, e a pessoa que mata uma pessoa também vai pro mesmo inferno? Isso é boa pergunta. Não só, né? É. Aí ele olhou pra mim assim, eu lembro dele olhar pra mim assim, muito firme, assim, muito sério, e meio que disse assim, acho que quase mais pra ele do que pra mim mesmo, assim, tipo, é igual pra todo mundo. Não me convenceu, mas eu não ia discutir com o padre, Tá né? bom então, né? E aí eu fui crescendo, sempre questionando muito, muitas coisas que eu ouvia. Não estou falando mal em nenhum momento da doutrina católica, porque foi fundamental na minha vida, principalmente nessa fase depois que eu assumi outras coisas, enfim. E aí eu fui crescendo, sempre com esses questionamentos que não me respondiam, não tinha resposta que me agradasse, né? E eu me lembro que eu devia ter uns 14, 15 anos mais ou menos, um dia minha irmã chegou em casa com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei onde ela conseguiu. Sua irmã é mais velha que você. Mais velha que eu. Chegou do trabalho com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei como que aquilo chegou na mão dela e tal, o livro era até usado. Eu lembro que eu li, e aquilo me chamou a atenção. Eu li e aquilo foi, sabe, assim, dando abrindo um pouco a minha, os meus pensamentos, as minhas interpretações, né? Depois disso eu casei muito cedo, com 17 anos e tal. E quando eu casei com um cara que a mãe dele era dona de um centro de candomblé. Embora eu nunca tenha frequentado o trabalho deles, mas eu participava de tudo aquilo. Nunca me chamou atenção, nunca me cativou, né? Embora eu gostasse muito do atabaque. O atabaque sempre falou muito comigo, só de ouvir. E aí eu já entrei num outro mundo, né? Porque aí eu já comecei a entender um pouco mais da espiritualidade, né? Que se falava mais abertamente. Inclusive, levei pessoas para fazer tratamento com elas. Foi maravilhoso aquele tempo, porque eu aprendi bastante. Só que o meu casamento durou 2 anos e pouco, acabou e, graças a Deus, todo mundo foi bem, cada um para o seu lado. E aí eu fui trabalhar e tal, recomeçar a minha vida. E aquilo para mim, sempre ficava aquelas perguntas que eu ainda não tinha respostas definidas na minha cabeça, né? Só que o tempo passou e eu trabalhando, eu tive um período, depois eu casei novamente, e eu tive um período muito difícil, porque eu terminei meu primeiro casamento porque eu queria ser mãe, e ele não queria ser pai. E eu achava que era injusto eu querer ser mãe e ele não querer ser pai. Então eu terminei o casamento por causa disso. A gente se dava muito bem. E foi amigável a separação? Foi. Ele queria namorar comigo depois que a gente já tinha separado, mas eu falei, não. Acabou, né? Acabou. E aí, se eu estiver me alongando muito, vocês me falam, tá? Aqui o tempo é nosso. Eu preciso contar para vocês entenderem. Fica à vontade.
Aí acabou que eu casei novamente, não cheguei a casar, mas enfim, a gente foi morar junto, é casamento, né? E esse cara, ele sabia por que tinha acabado meu primeiro casamento. E ele sabia que eu queria ser mãe. E nós fomos viver juntos, e eu naquela ânsia, né? Agora vai, né? Agora eu vou ter um filho, né? E nada de vir filho, nada. Aí eu fui no médico. Tem alguma coisa errada comigo, né? Eu não engravidei do primeiro, que de vez em quando eu dava uns bailes nele, né? Não tomava remédio, mas não teve jeito. Então, comigo, né? Aí fui no médico, o médico pediu todos os exames, fiz todos os exames. Tudo bem com você. Preciso falar com teu marido. Aí falei com ele, né? O médico quer falar com você. Ele foi. Aí na frente do médico, ali, o médico meio que fazendo as perguntas para ele, ele vira para o médico e fala que ele tinha tido varicoceles e que para ele engravidar uma mulher, ele sabia que era muito difícil. Ou seja, ele me enganou, segundo ele, porque ele queria ficar comigo. Tava quase estéril, né? Tava. E aí esse período foi um período muito difícil, porque aí eu fiquei meio vendida na história. Aí eu falei, bom, já que não dá para ser, a gente se dava muito bem, eu falei, vamos adotar? Vamos. Aí nisso eu trabalhava uma pessoa comigo lá na empresa e ela era umbandista. Eu já falava, a gente falava muito sobre a doutrina e tudo. E um dia ela chegou para mim e falou, Lia, tem uma pessoa lá no meu prédio que ela veio do norte e ela se envolveu com uma pessoa, ela engravidou, ela não quer a criança. Naquela época era muito difícil adotar, se hoje ainda é, muito naquela época era muito muita difícil. burocracia, que é uma pena. Aí ela falou, se você quiser, eu falo com ela, não falo de você e tal, mas faço o meio de caminho. A minha irmã foi, conheceu a moça, sem falar que era minha irmã, obviamente, tudo. Eu literalmente fiquei grávida naquela fase. Fiz enxoval, comprei berço, tinha nome a criança. Tudo, gente. Tudo pronto. A criança nasceu, ela desistiu de dar. Isso acontece muito, né? Aí tirou o meu chão completamente. Até hoje me mexe comigo essa situação. Foi difícil demais. Enfim, acabou o casamento, eu não queria mais, foi uma coisa terrível. Essa minha amiga chegou um dia para mim e falou assim, que ela ficou acompanhando tudo isso, ela chegou para mim e falou assim, Lia, eu trouxe um livro aqui, vê se você quer ler. Talvez ele te ajude nesse momento, né? Eu peguei o livro Sexo e Destino, do Chico Xavier. Eu devorei aquele livro. Mas aquele livro me emociona até hoje, porque foi, conforme eu fui lendo e relendo em algumas partes, foi me tirando aquele peso todo, sabe? Porque eu me questionava a todo momento, Senhor, o que foi que eu fiz que eu não consigo ter um filho? Entendeu? E o livro te respondeu. E o livro foi me respondendo assim, de forma assim, sabe? E durante esse tempo eu estive no centro, eu ainda estava casada, eu estive no centro lá no Francisca Souza, ainda era a filha da dona Francisca, que atendia na época. Então eu estava sempre naquela, né? Você não era kardecista ainda? Não. Por isso que eu digo que foi a doutrina que foi atrás de mim, nunca eu atrás da doutrina, entendeu? E aí, bom, o tempo passou, eu tinha trabalhado na igreja católica, inclusive quando eu era casada ainda, no segundo casamento, a gente fazia a chamada liturgia, porque na igrejinha lá embaixo não tinha padre, né? Naquela época. Então, o padre ia uma vez por mês só. Então, era eu e meu ex-marido. Era paróquia? Aí pertencia a uma paróquia. Sim, só que ainda estava sendo construída e não tinha um padre que ficava lá, né? Meu pai ajudou a construir a paróquia. Então a gente fazia a liturgia de domingo, então eu participava. Eu nunca fiquei fora da doutrina, assim, nem de uma nem de outra, mas nunca dentro totalmente, assim, dizendo, com a doutrina espírita, né? Enfim, aí passou esse tempo, essa fase toda, quando eu me separei, aí eu fiquei mais distante, aí nenhuma coisa nem outra. E aí a vida foi passando, eu confesso que eu deixei bastante tempo passar batido, nunca deixei de acreditar, mas fiquei longe da doutrina, seja ela qual fosse. E aí acontece uma fatalidade terrível no ano 2000. A minha irmã, mais velha, de todos nós, em 3 dias, em 4 dias, a minha irmã passou mal, teve uma dor, teve muitos problemas e tal, e em 4 dias a minha irmã desencarnou.
Aí foi uma coisa assim que tirou o chão de todos nós, né? De todos nós. Só que eu talvez fosse a única da família que já tinha essa luz da doutrina dentro da minha mente, dentro da minha vida, né? Que aí fez com que eu fosse buscar, porque minha mãe, que morava com a minha irmã, minha mãe ficou completamente perdida. Nós também estávamos, mas eu senti que era minha obrigação fazer alguma coisa pela minha família. E como nada é por acaso, eu cheguei no ponto de ônibus um dia, voltando para casa à tarde, à noite, no final do dia, e encontrei com uma amiga, que vizinha minha, tinha sido vizinha, porque já não morava mais aí no Parque Santa Rita ali, né? Jardim Campos, alguma, não sei exatamente como chamava ali. Chegando no ponto, encontrei com ela, começamos a conversar, e ela perguntou, né, tá tudo bem e tal? Aí eu contei o que tinha acontecido com a minha irmã. Aí ela falou assim, Lia, eu frequento um centro, você não quer ir lá, não? Quem sabe lá você vai conversar com o mentor da casa e vai te ajudar, né? Aí eu fui. Eu lembro que eu fui sozinha a primeira vez. Conversei, porque era no ritmo antigo ainda, era uma mesa branca, né? As pessoas sentavam em volta da mesa, a dona da casa recebia o mentor e a gente conversava com ele. E me fez tão bem conversar, e eu contei tudo aquilo que a gente estava passando, né? E aí ele pediu que, se eu quisesse, que eu podia levar a família. Não, a gente nem fazia todo, não era todo, lá não era todo final de semana, era de 15 em 15 dias. Por da próxima vez que a gente fizer o trabalho, se você quiser, pode trazer eles aqui. E aí eu levei minha família. E, gente, foi assim... Consolador. Consolador, demais. Confortador. Até minha mãe, que era frequentadora da Igreja Católica. Então, muitas coisas que minha mãe fazia na época, que era uma coisa... Minha mãe comprava velas de quilo, no antigo Ciro que tinha ali, onde é o Nagumo hoje, né? Ela subia tudo aquilo andando para poder comprar vela de quilo, e era vela acesa 24 horas lá em casa, né? E a gente se preocupava com isso, né? Então, tudo isso eu fui conversando com ela. Ele conversou muito com ela, o mentor, né? E aí foi mudando um pouco essa mentalidade, tanto dela quanto de todos os meus irmãos, de todos nós, né? Aí acontece que eu fiquei na casa, né? Fiquei ali com eles. Isso foi no ano 2000. No ano 2001, o ano seguinte, eu estava lá no trabalho, eu recebo uma ligação que a dona da casa, que era a dona do centro, desencarnou de repente. Ela passou mal, estava sozinha em casa, e de repente ela desencarnou. E eu já estava muito engajada ali com eles. Aí eu senti necessidade que eu deveria ficar mais ainda, né, com tudo isso. Aí foi que nós nos reunimos lá um dia e tal. Aí conversamos muito sobre isso, vamos parar, não vamos parar, vamos continuar. Ela deixou 2 filhas que eram responsáveis ali, uma nem tanto, que ainda era bem criança, bem adolescente, mas a mais velha que trabalhava com ela, era quem ditava, vamos fazer. Ela só falou, eu não quero por enquanto, não quero assumir nada por enquanto, mas se vocês quiserem, dão continuidade. E aí acabou que eu meio que assumi uma responsabilidade que eu nem tinha preparo para aquilo naquela época. Eu assumo que o que eu tinha era aquela convivência que eu tinha tido com eles ali, né? Eu me lembro muito dele, conversando com ele, quando eu tinha os trabalhos, dele falar muito para nós assim, vocês precisam aprender a caminhar com as próprias pernas. Vão estudar e vão se preparar. E nós não sabíamos o que ele estava querendo dizer. Ele só não podia dizer para nós que ela ia partir tão cedo, né? E que a gente ia ter que... Já estava preparando praticamente. Mas você já sabia que tinha os estudos doutrinários? Sabia, conhecia já só um não pouco tinha, da doutrina. Só não, por mim mesmo, eu sempre fui muito xereta, né? Procurava muito, lia muito. Só não tinha estudado ainda, mas só você não sabia tinha que existia. isso. Só não tinha estudado mesmo assim numa casa. E ele falava isso para nós, né?
E aí, quando aconteceu tudo isso, aí sim, e que de certa forma eu acabei assumindo uma responsabilidade maior, aí eu falei, não posso ficar do jeito que eu estou. Eu preciso estudar e ter base para conduzir tudo isso, né? Foi onde eu fui para casa, onde eu trabalho hoje ainda, que é o Francisco Souza, que é perto da minha casa. E lá eu comecei a fazer os cursos em 2003 e continuo trabalhando com eles até hoje.